Os, aqui é o Peterson, o vocês do Programa Azul. Vou falar um pouquinho sobre as áreas do dojo e como é o ritual de iniciação e de finalização das aulas, certo? Para começo de conversa, o dojo ele geralmente tem uma área, que é a área onde você coloca os seus sapatos, tênis, meia, etc. Para entrar no dojo, você tem que estar descalço. Existem algumas variações em alguns dojos, mas de forma geral no Shotokan, o cara do Shotokan tradicional, ele é sempre descalço. O dojo ele é dividido em 4 partes, que cada parte tem nomes específicos e tem significados específicos, certo? A parte da frente, que é onde fica o sensei, ele é chamado de kamiza, né? Na parte da frente também pode ter, normalmente tem fotos dos mestres, às vezes tem um pequeno templo, né? Que é o Kamizana, que é um templozinho, né? Pode ser um templozinho shintoísta. Às vezes tem decorações, ornamentos, enfim. É a parte mais nobre, vamos dizer assim, do jogo. Sendo o Kamiza na frente, a parte contrária, a parte de trás, né, é o Shimoza, né? O Kamiza ele utiliza o kanji de cima, que significa que ele é superior, e o Shimoza ele é o kanji de baixo, ou seja, ele é o inferior, né? Ele é a parte onde normalmente ficam os estudantes na hora todos os alinhamentos, e na hora da reverência também os estudantes ficam alinhados no Shimoza, exceto convidados e graduados. E aí vem as laterais, né? Sendo o Kamiza para frente, à esquerda do Kamiza nós temos o Shimoseki, né? Que é essa parte aqui normalmente não fica ninguém. E na parte direita nós temos o Joseki, que aqui é onde ficam normalmente os graduados, faixas pretas, convidados, etc. Tirando isso, as partes do jogo que já foram mais ou menos ficadas por cima, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cerimônia de iniciação, né? Antes de você entrar no dojo, primeiramente você tem que pedir, né, reverência ao seu sensei ou ao seu senpai, né, e se curvar esperando que ele faça o sinal que você possa entrar, né? Sempre ao entrar no dojo, entre com a perna direita primeiro e depois com a esquerda. Tem aí algumas variações de acordo com as academias, né, que às vezes deixa a pessoa livre, às vezes já tem exercícios específicos para quando ela entrar e aí fazendo, às vezes elas têm que já ficar na posição específica no Shimoza, mas antes de iniciar a aula propriamente dita, os alunos têm que estar alinhados no Shimoza, o sensei vai ficar à frente, e aí tem a parte das reverências. Podem variar as reverências de acordo com o dojo, etc. Por exemplo, se aí tiver o Kamizana, às vezes tem uma reverência ao Kamizana, mas no modo geral a gente tem 3 reverências, né? E elas são feitas no Seiza. O Seiza é uma posição sentado que tem um certo ritual também na hora de você entrar. Antes de você entrar no Seiza, sempre a perna esquerda vai estar atrás e a direita na frente, né? Então você passa a perna esquerda atrás, depois a perna direita, o pé vai estar aqui e quando você for sentar, você deixa o pé estendido. Ele pode ficar paralelo ou o pé direito com o dedão em cima do pé esquerdo. E as mãos têm que ficar dispostas na coxa. A abertura ela pode ser de 2 punhos ou um pouquinho mais. Para mulheres normalmente 1 punho ou um pouquinho mais, né? E para a reverência, primeiro a mão esquerda, depois a mão direita, formando um triângulo, e a cabeça vai
com a testa em direção ao centro do triângulo. Para você fazer essa reverência também tem 3 partes, né? Da inspiração, expiração e inspiração. Então você colocou, inspirou, expirou, inspira novamente e permanece aqui, ok? Na hora de levantar também, a perna direita primeiro e depois a perna esquerda. Então esse ritual do Seiza, ele sempre acontece antes de iniciar a aula e antes de finalizar. São a primeira e a última coisa que acontece no treinamento. Agora eu vou falar sobre as reverências, que são normalmente 3, né? Então, entre as reverências a gente tem o Sensei-ni, o Shōmei-ni primeiro, e o Shōmei seria a frente, e a frente é referência ao Kamiza. Então você está fazendo essa reverência aos antecessores, a todos os antepassados seus e do Karatê, né? Da história em geral. Depois vem o Sensei-ni, que é ao seu professor, que está ali na frente. Alguns fazem reverência ao Senpai antes de fazer a reverência geral, não é sempre, né? E depois você tem o Otagai-ni, que é uma reverência entre todos, né? E após o Otagai-ni, normalmente o Sensei vai levantar, depois o Sensei levantar, todos podem levantar, ok? Basicamente isso, início e fim, eles começam e terminam com essa mesma reverência. Alguns dojos, eles colocam também a meditação no começo e no final, outros só no final, outros colocam no meio da aula, normalmente é no final. E basicamente isso. Então, para a sua iniciação no Karatê, tenha isso em mente, estude, pratique e até mais.